Gente, a ideia nossa de fazer esse bate-papo hoje aqui é para tentar tirar um pouco das dúvidas e trocar um pouco também das respostas e dúvidas que cada um já tem em função das novas mudanças, né, das novas alterações que ocorreram na MP recentemente e nos últimos dias, né? Quer dizer, mais recentemente, a gente teve algumas boas notícias, a princípio, podemos entender como boas notícias dentro do cenário atual, mas ainda tem um caminho para percorrer, ainda tem um processo ainda um pouco longo para percorrer, e no meio dessas informações, a gente até tem notado que até o grupo da OCB tem informado bastante coisa, mas tem deixado também muitas dúvidas. E algumas pessoas têm vindo para a gente para perguntar essas questões. Na medida possível, a gente vem respondendo, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas pessoas ficam com essas dúvidas para elas. E aí isso pode atrapalhar um pouquinho, porque recentemente até a gente foi abordado por algumas pessoas tentando realizar algumas ações que, no cenário atual, passam a não ser tão favoráveis. Tá? Então, a dinâmica dessa reunião nossa hoje é um pouquinho diferente, não é uma proposta de se a gente só ouvir, mas sim também falar, perguntar e retomar o que tiver que retomar para tentar eliminar as dúvidas e tratar esse assunto agora de uma maneira um pouco mais específica e não tão abrangente como estava sendo tratado anteriormente, né? Eu acho que uma situação mais individual agora vem para cada um, e vem tratar, e isso a gente vem mostrar e vem falar com vocês um pouquinho a respeito disso, tá? Então, a qualquer momento, por favor, me interrompam, a ideia é essa, conversar a respeito da temática, falar bastante a respeito das dúvidas, e mesmo que você ache, não tem fundamento isso para mim, mas beleza, mas para outro pode ter, então é importante que se fale e se troque bastante experiências a respeito disso. Eu fiz aqui uma pequena dinâmica, desculpa, passei direto, de como a gente pretende fazer essa reuniãozinha. Primeiro, essa apresentação que eu estava fazendo agora, né? A gente tem que falar um pouquinho também dessas últimas ocorrências que foram significativas no processo. Como é que está a situação geral de todo mundo? Como é que está a situação geral das cooperativas de uma forma, principalmente das independentes? O que a gente vai falar sobre planejamento e ação? O que a gente pretende fazer? O que é preciso fazer? Prazos e datas, que é uma coisa que todo mundo está almejando saber, e é uma coisa que alguma coisa a gente tem uma noção, mas nunca, não vai ter exatamente todas as datas, mas vamos tentar conversar um pouquinho sobre elas, um pouquinho das trocas de experiências de cada um, na medida que cada um já tem seus contatos com as suas empresas, as empresas já estão tomando atitudes, a adesão ou não adesão à nova modalidade, cenário atual, enfim, uma troca mesmo de informações. Então, vamos falar aqui um pouquinho primeiro das últimas ocorrências que são significativas. A primeira delas, né, que foi importantíssimo, na verdade, né, que até está fora da ordem ali, mas houve inicialmente a aprovação pela comissão, né, da Câmara, do Senado, perdão, que aprovou, né, no primeiro momento, a comissão que foi eleita para fazer a discussão sobre a MP, aprovou um trecho, uma modificação da MP, que era extremamente favorável ao funcionamento das cooperativas, né, deixando-as meio que de fora do processo. A portaria do MTE 1039, que foi em 11 de junho, né, há cerca de um mês, um pouco menos de um mês agora, que fez uma liberação da exigência do Código, né, Brasileiro de Compensação, fundos bancários de compensação, desculpe, e que trouxe, né, uma viabilidade de acesso. Eu estou achando até meio engraçado, né, porque eles disseram que você pode entrar, mas não abriram a porta, né? Então, a chance de você entrar apareceu, ok, vamos seguir, vamos andar mais um passo, foi importante isso, né? Porém, pouca gente já conseguiu entrar de fato, né? Então, há um problema, um entrave muito grande em relação a isso.
a liberação do CBC fictício para cooperativas feitas pela Dataprev. Não sei se vocês já perceberam, mas existem momentos diferentes em cada um desses órgãos, né? Nós falamos primeiro de uma deliberação antecipada de uma medida provisória que estragou o processo todo, que esculhambou tudo. E depois, vamos tentar agora, estamos tentando agora consertar o problema, né? Então, a gente está consertando o problema. O que esses órgãos estão fazendo é consertando o problema. Só que eles não andam juntos, né? Então, a Dataprev, por exemplo, ela só pode executar alguma coisa quando deliberado pelo Ministério do Trabalho. E, às vezes, o Ministério do Trabalho faz uma deliberação, mas a Dataprev não está pronta para receber e executar aquela deliberação. Então, a gente está percebendo muito desencontro, né? Ontem teve até que eles chamam de ponto de encontro da Dataprev, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que tem a ver justamente com isso. A quantidade de falhas e problemas que estão ocorrendo dentro do processo é enorme, enorme. Então, a gente percebe muito isso. Quer dizer, a Dataprev por si só não está dando conta, o Ministério do Trabalho, por sua vez, também tem que correr atrás do que está sendo votado e está sendo promulgado lá pela parte legislativa, e a gente fica no meio disso, esperando cada uma das coisas. Quer dizer, deram para a gente o CBC, mas não deram acesso à plataforma. Então, a gente fica meio de mãos atadas, praticamente igual, não muda muita coisa. Deu um passo, mas não anda. A aprovação pelo Senado do texto permite as cooperativas ficarem de fora da MP, tá? E início da fase de homologação de algumas cooperativas já liberadas pela Dataprev. A gente sabe aí de umas 3 cooperativas, ou 2 ou 3 cooperativas apenas, que já conseguiram a liberação do Ministério do Trabalho para conseguir fazer. Só para a gente esboçar aqui, mais ou menos, o que fala dessa carta de alforria que foi dada às cooperativas, nesse texto, todo mundo acho que já deve ter visto isso, mas só para mencionar especificamente isso e para criar uma linha de entendimento e de conversa a respeito, o que esse artigo que foi inserido fala? Fala que as instituições financeiras constituídas sob a forma de cooperativa de crédito singulares e independentes, ou seja, a maioria, nós, né, de vocês, composta por associados que sejam empregados seletistas, tá? Ou seja, cooperativas que tem a seu quadro social baseado em órgãos públicos, não estão enquadradas nessa situação, tá? E também não estão enquadradas na MP, de qualquer forma, é apenas para dar uma referência. Assim caracterizadas inequivocadamente pelo seu estatuto social, que operavam com crédito consignado por meio de convênios diretos com empresas empregadoras, previamente à edição da MP 1292 de 2025. Aí vem o detalhe muito importante, tá, do que está escrito aqui. Poderão manter suas operações na forma anterior à MP. Poderão dá a seguinte conotação: você pode fazer. Não está dizendo que você tem que fazer. Então, algumas instituições poderão manter as suas operações como elas estavam antes, com uma seguinte ressalva, que está aqui embaixo, mas poderão também aderir ao modelo da plataforma do empréstimo consignado, ao modelo conceitual todo, tá? Aí, só para complementar, que as instituições mencionadas no caput, né, deverão integrar as informações das operações realizadas com seus associados, com os sistemas ou plataformas que tratam o artigo 2º da Lei 10.822 de 2023, de forma a evidenciar a operação de crédito e garantir adequada avaliação das condições de endividamento do trabalhador. Então, mais ou menos dizer, a gente vai poder operar por opção do jeito que era antes, porém, vai precisar informar a Dataprev, através da plataforma da Dataprev, os empréstimos que estão, né, vigentes dentro da sua instituição, para garantir que não haja, de fato, um superendividamento, coisa que a gente sabe que aconteceu logo no começo e vem acontecendo eventualmente, mas devido a erros, né, problemas, falhas na plataforma, mas não no conceito. O conceito é que não haja um superendividamento e que, é claro, que se as cooperativas, então, optarem por se manter fora da medida provisória, elas vão poder realizar suas operações e os bancos e as demais instituições
não vão tomar conhecimento delas. Então, essa ressalva que as instituições deverão realizar a integração dessas informações na plataforma é para garantir exclusivamente que seja respeitado a regra dos 35%, a regra das... Mas, tá? Como eu disse antes, poderão manter. Então, eu acredito, aí uma opinião minha, tá? Que isso, como isso não virou lei, como isso não foi sancionado, então, não há ainda regulamentação específica, porém, o que mais provável vai ocorrer, a maior probabilidade que deve ocorrer, é que o Ministério do Trabalho vai exigir que você faça uma opção, tá? Ou seja, você vai dizer, ou através da DataPrev, ou através do próprio Ministério do Trabalho, você vai dizer que eu quero participar integralmente no processo, ou seja, 100% do que está escrito no MP. Aí você precisa seguir por um caminho. Ah, não, eu não quero, eu sou uma cooperativa independente, conforme está regulamentado, então eu não quero operar dentro do padrão do empréstimo do trabalhador e vou continuar realizando as minhas operações de consignado através do convênio que eu já tenho hoje com as empresas, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer de fato? Se você fizer essa opção lá na frente, como eu disse, ainda isso é um cenário imaginário, é um cenário suposto, tá? Se isso acontecer, você vai ficar de 100% de fora, apenas com a obrigação de registrar as suas informações dentro da plataforma da DataPrev, tá? Ainda não existe dentro da documentação da DataPrev previsão técnica para que isso aconteça. Até porque, claro, isso ainda não virou uma norma geral, né? Isso não evidentemente que está em vigor, mas a probabilidade é que a DataPrev vai criar, né, um processo exclusivo, né, para que seja registrado esse tipo de modalidade de empréstimo, que não pode se confundir, tá? Entenda bem, com o empréstimo, né, de operação do trabalhador, o empréstimo dito, né, empréstimo consignado, que precisa ter a sua especificação diferente. O que muda para mim se eu optar por fazer a adesão, não a adesão, na verdade, não entrar 100% na plataforma? Principalmente a maior liberdade, né? A maior liberdade, fluxos menores, tá? Ah, eu vou ser cobrado pela DataPrev? Vai ser cobrado pela DataPrev, porque pelo seu consumo do registro dessas operações, é possível até que a DataPrev crie taxas de valores diferenciados, eu não sei se a gente não tem essa definição, mas certamente sim, vai ser cobrado pelo valor lá que você tiver. Então, há um novo cenário, vamos dizer assim, vou voltar a trabalhar como era antes? Mais ou menos. Vou voltar a trabalhar como era antes, no sentido de que eu vou poder emprestar para o meu cooperado, vou receber da empresa que eu tenho conveniado, porém, eu vou ter que consultar, sim, se essa pessoa está dentro da margem consignado geral dentro da plataforma, e vou ter que registrar esse empréstimo que eu assim fizer dentro da minha instituição, dentro da plataforma do governo. E quando eu faço isso, eu gero custos para a instituição de qualquer maneira, tá? Então, muita gente está perguntando, então eu vou operar como era antes. Sim, vai operar como era antes se isso passar, mas não exatamente como era antes. Antes você tinha a liberdade de decidir, inclusive, essa margem de 25%, 35%, algumas empresas usavam margens diferentes, né, até mais baixas, mas agora você não vai ter essa possibilidade. Então, a proposta aqui é que isso não aconteça. E só para ficar claro, o que é o artigo 2º da Lei 10.820 de 2023, é justamente a edição feita pela medida provisória, em que diz que, sem prejuízo, né, um azinho ali, segundo A, sem prejuízo da possibilidade de contratação mediante canais próprios da instituição consignatárias, a operacionalização das operações de crédito de que trata o artigo 1º do CAPET, que é o empréstimo consignado desta lei, será efetuado em sistemas ou em plataformas digitais, né, acessíveis por meio eletrônico e mantidas por agentes operadores públicos. Ou seja, significa dizer que você vai ter que fazer o registro realmente dentro da plataforma. Diga, Jorge, fala com a gente. Oi, Rogério, bom dia. Bom dia. Então, essa verificação de limite, você acredita que para as cooperativas que têm aplicativo ou até o próprio SCC, vai haver aí não sei exatamente o nome que pode se dar, uma interface que possa verificar
esse total de limite disponível? Sim, por exemplo, então. no aplicativo, no nosso caso, excepcionalmente lá, quem tem aplicativo, na hora de eu realizar o empréstimo, o próprio aplicativo fazer essa consulta do limite disponível, caso esse associado tenha o empréstimo no consignado? Não sei se... Sim. Então, falando assim aí agora na parte nossa, né, da Basic Line, a gente está concluindo até a montagem de servidores específicos para esse tipo de tratativa. Então, qual é a ideia, né? A ideia é que nós tenhamos essa consulta já no primeiro momento da contratação, porque existe a possibilidade dele não ter margem nenhuma, né? Vai ser uma grande possibilidade dele não ter margem nenhuma. Então, a nossa ideia, e como isso não está ainda... A consulta já existe, mas não dentro desse perfil, desse cenário que eu expus agora, que vai ser, né, uma posição possível para vocês. Mas a nossa ideia é que essa primeira consulta de disponibilidade de margem seja feita no seu primeiro canal de atendimento, se esse canal for nosso. Ou seja, se você tem um chatbot que faz realização de empréstimo, o chatbot, a própria operação do chatbot vai fazer a consulta a essa margem. Assim como o aplicativo da mesma maneira. Para quê? Para que aquilo... Porque, assim, não vai ser uma coisa opcional, vai ser uma coisa obrigatória. Você tem que manter a margem. Tá? Ainda não está muito bem... Para vocês terem uma ideia, a parte da portabilidade começou a entrar em homologação agora, recentemente. Já era para ter entrado em junho, não entrou. A DataPrev não conseguiu concluir. E agora, por incrível que pareça, o processo, eles criaram uma homologação dessas etapas. Então, e como é uma portabilidade entre as instituições financeiras, eles precisam que pelo menos 20 instituições financeiras estejam a 100% homologadas. Como isso não aconteceu, eles não colocaram no ar ainda. Então, ainda não existe nem a tratativa de portabilidade funcional entre as instituições financeiras. Tá? O que eu acho que vai ser um ponto também a se discutir futuramente, após normatizado pelo Ministério do Trabalho, com relação a esses empréstimos que vocês vão registrar na plataforma. Então, partindo desse princípio, a gente precisa conhecer se vai existir, de fato, essa possibilidade até da portabilidade, para vocês também, inclusive, para que vocês possam realizar essa recompra desses empréstimos, né? E a partir desse momento, a pessoa vai optar por essa situação já na solicitação, na simulação dele, e também a consultar também se ele possui margem ou não disponível, conceituando aí os empréstimos fora da folha, tá? Porque existem cooperativas que têm empréstimos fora da folha, e também os empréstimos dentro da folha. Mas, especificamente com relação à margem dos 35%, é importante que a gente faça essa consulta de maneira imediata. Quer dizer, porque aí você já trava ou, pelo menos, entende que pode ser feito alguma coisa. Porque ali no momento que eu faço a consulta, ele está com a margem comprometida, mas seguindo o princípio que vai haver a possibilidade, a gente não tem essa informação ainda, mas seguindo o princípio que vai haver a possibilidade da recompra para liberação de margem, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem que ter essa iniciativa lá dentro, porque você não pode realizar essa recompra ou mesmo efetuar essa contratação com ele se ele não der acesso a você aos dados. Então, o momento exato para você pedir o acesso dele, os dados, é no momento do primeiro contato que ele tem contigo para pedir o empréstimo. Seja ele presencialmente, se for o caso, ou mesmo através de um aplicativo ou do chatbot. Então, a nossa intenção aqui é, de fato, realizar essa consulta no primeiro momento. Inclusive, hoje, a gente tem situações inelegíveis, né? Pelo empréstimo do trabalhador, eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, tem muita situação de inelegível. Tá? Não creio que vai ser o caso de seguindo pelo canal próprio da cooperativa, emprestando diretamente pelo convênio, né? Essa situação inelegível, não. Mas, com certeza, ele pode não ter margem. Tá? Então, sim, a sua resposta a sua pergunta é bem coerente. Eu acho que a gente precisa montar, de fato, um processo ali. Como nós estamos montando servidores específicos para isso, para a tratativa desses assuntos, na verdade, tanto para a opção do completo ou apenas do modelo novo que eles estão propondo, esses mesmos servidores vão servir para essa comunicação com a DataPrev em qualquer ponto
que a gente é necessário para fazer. Quer dizer, desde o momento do primeiro contato que ele tenha, da primeira intenção que ele tenha, como também quem vai operar. Só um minutinho. Alexa, para. Eu não sei porque a Alexa entendeu alguma coisa aqui interessante. E aí vai fazer essa consulta de imediato e também vai fazer os registros e as outras operações que tiver já vindo já do próprio sistema. Entendeu? Então, entendi sim. E ainda se tratando aqui do nosso caso, que eu até acredito que tenha outras cooperativas, onde nós realizamos filiação de associação de parentes, né? Tipo dependente legal, filho, esposa. Se essas pessoas, né, têm lá seus empregos e por lá contrataram também o e-consignado aí, tudo isso tem como administrar também. Essa situação é um pouco mais específica, né? Porque esses empréstimos que você faz por dependentes, você coloca na folha do titular? Não. O próprio boleto. Associado dependente, a gente boleto. faz o... Não. Esse caso, o boleto é somente com você. O boleto você não entra como consignado, né? Então está totalmente fora do contexto aqui. Você vai analisar individualmente aquela pessoa e vai cobrá-la da maneira que você tiver que fazer fora da folha. Os efeitos aqui legais e obrigatórios estão a ver só com o que você vai processar dentro da folha. Eu pensei que você ia me perguntar se esse dependente está empregado naquela outra empresa, né? E, de repente, você vai conseguir descontar esse empréstimo lá na folha da outra empresa, né? Isso não. A não ser que você entre, de fato, no 100% na plataforma. Aí sim. Não. Na verdade, a situação é justamente o que você falou anteriormente. Aí, não é cabível isso. A gente recebe o boleto. Entendi. Tá? Então, beleza. Uma situação até que você me fez até pensar agora é na possibilidade, eu acho muito remota, porque eu acho que a própria Dataprev não conseguiria controlar isso e os bancos não deixariam isso acontecer, certamente deixaria a coisa muito louca, seria você ter a opção de trabalhar das duas formas, tá? Ou você vai optar por uma coisa, ou você vai optar por outra, dependendo da situação. Isso não está aqui na própria alteração do texto, ele fala, né, poderão manter suas operações. Então, eu entendo que você vai ter que escolher uma coisa ou outra, você não vai poder operar nas duas formas. Tá? Então, se eu vou operar como crédito consignado, eu vou escolher. Ou eu vou entrar na plataforma, do jeito que ela está prevista hoje, com todas as obrigações que estiverem compostas lá, ou eu vou ficar de fora. E aí, se eu ficar de fora, eu também não tenho a garantia do fundo de garantia, que vai ser habilitada, eu também não tenho a garantia, também não está... O Ministério do Trabalho, né, precisa escrever muita coisa a respeito disso, né, a partir do momento que eles tiverem, isso aqui realmente virar uma lei, vai ter que ter uma obrigação do Ministério do Trabalho em normatizar muito bem isso, porque a questão da própria rescisão, né, e muitas dúvidas que a gente tem visto em relação às empresas, é quem tem prioridade. Qual é a prioridade que eu tenho que descontar? É o empréstimo que hoje já está lá na cooperativa ou é o empréstimo do consignado? Então, no caso dele ter duas situações, o que eu faço? Isso vai ter que ser muito bem orientado pelo Ministério do Trabalho, principalmente para as empresas, o RH das empresas, e bem escrito, porque enquanto está agora, as empresas estão todas com dúvidas. Então, isso ainda vai ter que ser muito discutido com essa galera aí. Tá bom? Ok. Gente, eu vou passar aqui. Bom, qual é a situação geral, né, de todo mundo? Primeiro, para deixar bem claro, a MP 1295, ela ainda está em vigor. Tá? Então, muita gente está com intenção, não, vamos começar a fazer, vamos começar isso. Olha, ela ainda está em vigor. Então, há uma grande chance dela passar do jeito que está? Sim, tem. Mas não temos garantias. Então, não arrisquem nesse momento. Eu sugiro que não arrisquem. Não tome uma decisão em relação a absolutamente nada dentro do que você tem do contexto da MP, ou até mesmo dentro do contexto do texto que foi promulgado lá, que foi homologado. Não arrisquem nesse momento. É melhor aguardar. Quem não realizou, quem não fez nenhuma ação
nesse meio tempo, ou seja, quem não continuou emprestando, quem não realizou empréstimos fora da folha, quem não fez... Não muda esse cenário agora, não. Eu não aconselho a fazer, tá? Pode até planejar, que é o que eu vou falar agora daqui a pouco, mas não executa, porque vai ser um tiro no pé. Você vai arrumar um segundo problema para você, né? Eu até costumo dizer, até brinquei com muita gente falando sobre isso, que a intenção da MP seria parar os empréstimos fora da plataforma, né? E que você teria 120 dias para colocar os empréstimos e homologar seus processos lá. Não aconteceu, né? Então, muita gente continuou realizando operações, né? E aí criou a situação do empréstimo legado e o complicado, né? Porque a gente também não sabe o que fazer, porque a gente não sabe o que fazer de fato com esses empréstimos que estão hoje sendo realizados pelas cooperativas que continuaram a realizar suas operações. Então, como a gente não sabe ainda, não complica não cria uma modalidade nova, não cria uma situação nova, para não trazer um outro cenário que vai se tornar ainda mais complexo, porque a gente não tem ainda nem a definição se isso vai passar, ou mesmo se como é que vai ser o procedimento homologado pelo MTE e o procedimento da data prévia. Então, nesse momento, o que a gente precisa fazer é aguardar realmente. Poucas cooperativas, né, como eu falei antes, poucas cooperativas já conseguiram a homologação até o momento. E pela lista de homologação da data prévia, praticamente nenhuma começou a homologar. Cooperativas que eu falo, cooperativas que estavam de fora, 100%, não aquelas cooperativas que já tinham CDC, que já iniciaram, inclusive, fazendo publicidade. É engraçado como é que as coisas são, né? A maioria dessas cooperativas, quando estavam no início, fizeram publicidades, eu sei porque eu venho acompanhando as redes sociais dela, fizeram publicidades negativas com relação ao empréstimo do trabalhador. Mal elas entraram dentro do processo, elas estão fazendo propagandas positivas. Então, vai de acordo com a onda, vai de acordo com o momento, né? Infelizmente é assim. Então, essas cooperativas, algumas delas já entraram, lá atrás, porque já estavam 100% habilitadas, já tinham condições para isso, tinha um outro formato de negócio, mas agora, nesse momento, a gente tem conhecimento assim, meio de fofoca mesmo, apenas umas 3 cooperativas que se habilitaram ao processo de homologação e, infelizmente, nenhuma delas faz parte da nossa carteira de clientes. Eu não sei se alguém recentemente, né, vocês podem aí dizer se alguém aí recebeu algum tipo de mudança no status da homologação lá do MTE, mas, a princípio, se recebeu, não passou para a gente aqui. Então, a minha posição hoje é que hoje nenhum dos nossos clientes está habilitado a operar ainda na plataforma. Tá? Eu diria até que, se isso acontecer, eu diria que a gente vai até começar, evidentemente, a homologação, mas a primeira coisa que a gente vai ter que perguntar para essa instituição é se ela vai querer operar na plataforma ou não. Porque, a partir do momento que há uma grande chance disso mudar, se reverter, e a gente não tem esses cenários, e eu acho que a gente vai ter que pedir oficialmente a data prévia que se pronuncie como será a homologação dessas instituições, especialmente. Porque eu não imagino que eles vão exigir que se faça a homologação de toda a plataforma. É dispensável isso. É um tempo perdido para eles e para a gente. Mas quem for operar com a plataforma inteira vai ter que passar pelos 33 ou 38, se não me engano, cenários de homologação previstos lá. Senão, eles não liberam para você entrar. Aguardando, nessa situação, aguardando a liberação do MTE para início de homologações, foi o que eu falei agora, e aguardando a sanção presidencial, né, que é o que vai acontecer agora. Eu tenho até depois ali um quadro a mais, mas é só para vocês terem uma noção. Eu vou colocar aqui na tela como está o andamento da medida provisória. Lá no Congresso vocês conseguem ver. Aqui tem a tramitação, né, e passo a passo do que vem acontecendo. Então, vocês vão observar aqui, não sei se está dando para enxergar, vou tentar aumentar aqui um pouquinho. Vou conseguir aumentar o zoom aqui agora. Zoom. Dia 7 foi remetido o ofício, né, para chefe da Casa Civil e Presidência da República. No dia 7 foi remetido ao presidente da Câmara, e no dia 8 foi para a mesa diretor do Congresso, mesa diretor do Congresso Nacional, foi mantido-se integralmente o texto
né, da medida provisória até sancionado o veto e projeto de conversão. Quer dizer, então, a última movimentação da MP foi ontem, tá? E a gente tem aí um prazo aí de aproximadamente 15 dias, não sei se exatos, tá? Não sei se úteis, não tem isso escrito em lugar nenhum, para que isso vire lei, ou seja, né, vetado pelo presidente, enfim, o trâmite normal. A gente fala, então, quem não fez nada até agora e está seguindo a vida, aconselho a continuar do mesmo jeito. Não tem sentido nenhum criar, né, uma estratégia. Criar, eu acho válido. Executar, não acho válido. Executar uma estratégia, né, para fazer. Por isso que eu falo aqui embaixo, planejamento estratégico para voltar a funcionar e recuperação das perdas do período. É importante se falar que vocês estão há meses, né, né, amargando prejuízos, né? Prejuízos pela deterioração da carteira, né? Prejuízos pelos custos mantidos, etc. e tal. Então, é importante pensar no que se fazer, porque, como eu falei, você vai operar como antes? Sim, eu vou continuar a mesma coisa? Não, eu vou ter custos a mais, eu vou ter que ter um planejamento para recuperar a minha perda, eu vou ter que ter um planejamento para recuperar o que eu perdi nesse tempo que eu fiquei parado, né, diretamente. E isso é importante a gente pensar no assunto. Eu acho que está se aproximando a data de se colocar isso em prática, né? A data é quando? Que se virar lei. Quando virar lei, eu vou colocar em prática, né? Mas eu ainda dependo de muitos fatores. Então, executar agora, não. Mas criar um planejamento, analisar os números para ganhar tempo lá na frente, é o que eu venho falando sempre. É importantíssimo. Aí vem uma fofoca de corredor, que é uma informação que eu acho que alguns não têm, que a gente quis trazer aqui desse formato mais espontâneo. O que acontece? O MTE, né, isso a gente soube até numa reunião ontem, né, como eu falei, teve uma reunião da DataPrev ontem. Infelizmente, eu não consegui assistir ela plenamente, mas foi praticamente até o fim. O MTE vai editar nos próximos dias uma portaria que dará um novo prazo e formato do tombamento do legado, que se encerrava em 10/7. Vocês devem lembrar que na medida provisória tinha um prazo de 120 dias para que todos os empréstimos que vocês vinham fazendo até, né, a data da publicação da MP subirem para a data prévia. Muita gente tem se questionado. O prazo acaba agora, o que eu faço? Eu vou ser multado, eu vou ser punido? Nem na plataforma eu estou, né? Então, não, a resposta é não. A data prévia não vai, né, não vai existir nesse momento nenhum tipo de punição ou nenhum tipo de problema pelo fato de vocês não terem subido o formato do legado. Inclusive, eles vão mudar a forma de envio dessas informações para garantir, né, o 100% da informação como ela estava inicialmente negociada, né? Muita gente tinha em mente também, eu vou ter que renegociar a minha carteira toda para poder subir o legado. Não. Havia previamente um entendimento de que você tinha que renegociar a carteira para transformar no empréstimo do trabalhador, mas o legado, especialmente, ele tem que ser mantido como está. Mas o que eles chamam de tombamento é justamente isso, eu levar para dentro da plataforma 100% desse legado, que são os empréstimos anteriores à MP. Aí não vamos falar do complicado, que é o que a gente continua emprestando, eu não tenho informação a respeito disso ainda, tá? O que fazer com esse complicado. Mas, segundo a DataPrev, nos próximos dias agora, o MTE vai editar uma portaria, tá, que vai dar tratativa a esse prazo, esse novo prazo, e as novas condições para subir esse legado. E, juntamente com isso, o financiamento com troco, que eles chamavam de refinanciamento com troco, acaba em 10/7. Ou seja, vai acabar a obrigatoriedade de você refinanciar o empréstimo, isso já considerando que você está na plataforma, refinanciar o empréstimo a uma taxa menor e renegociar todos os saldos da pessoa. Isso acaba e vai passar a vigorar exclusivamente o que está escrito na Lei 10.820/23, quer dizer, tem a ver com as margens, etc. Isso vai acabar agora, em 10/7, segundo a própria DataPrev, tá? E
não tem mais fundamento, né, se fazer esse tipo de operação. Então, isso pode ser excluído do planejamento de vocês. Qualquer tipo de planejamento que vocês venham fazer, não precisa incluir essa repactuação, transformar num contrato só, aquela velha história que a gente já conversou um pouquinho lá atrás, e não vai ser mais assim. Então, isso vai acabar totalmente. E aí vem as boas notícias, né? A escrituração das empresas não possui, desculpa, está até errado ali, foi digitado errado, não possui qualquer crítica, está sujeita a erros, inclusive de instituições financeiras por parte das empresas. Gente, o que é isso? Ontem, inclusive, nessa reunião da DataPrev, isso foi revelado. Quando a empresa hoje está realizando um empréstimo do trabalhador, isso tem muito a ver também com quem pretende ainda continuar, né, quem pretende realizar essas operações juntamente à plataforma, ou seja, não vai ficar de fora, é importante saber disso. E é importante também, até para quem tem um bom contato com as empresas, conversar com elas a respeito disso, tá? Porque muitas não têm essa informação, muitas estão perdidas, e eu acho que vocês podem dar um apoio para elas, se for o caso, até para ajudar vocês no futuro. Porque essa escrituração, ela não possui crítica. Ou seja, quando a empresa realiza o desconto na folha de um funcionário, de um empréstimo do trabalhador, vai em retorno e repassa para a Caixa Econômica exclusivamente o que ela colocou. E pode haver, como está acontecendo, erros de repasse, inclusive entre instituições financeiras. Isso quer dizer o seguinte: a Caixa Econômica, né, não vou falar de Caixa, porque a Caixa que é o principal problema dessa história, mas vamos falar de Banco do Brasil e Bradesco. A empresa tem lá consignados do Banco do Brasil e do Bradesco. Se ao inserir essa informação na folha, descontando no contra-cheque do funcionário, ela erra essa informação, quando chega a informação, quando ela gera a guia de fundo de garantia, não tem qualquer crítica a respeito disso. Quando ela entra no e-social, não tem qualquer crítica a respeito disso. Fica mantida a informação que ela colocou. Ou seja, se ela trocar as bolas entre Bradesco e Banco do Brasil, enfim, como dei no exemplo, ela vai repassar o dinheiro, a Caixa Econômica vai repassar o dinheiro para o banco errado. Tem muita instituição recebendo dinheiro que não sabe de onde vem, não tem nem contrato com aquela empresa. Porque a empresa, na verdade, desculpe, errou a operação. Isso é o que a DataPrev está dizendo. Também não sei se existem outros erros internos, né, que eles não revelaram, mas eles revelaram isso. Que eles ainda estão tentando implementar um processo de crítica desses pontos. Então, é mais um problema que quem pensa, na verdade, em entrar hoje na plataforma, enquanto isso não for resolvido, eu sugiro que a empresa tente realizar um batimento com a cooperativa, ou vice-versa, a cooperativa com a empresa, do que efetivamente ela está colocando antes dela finalizar, para não correr o risco do seu repasse cair na mão de outra instituição, que olha que vai ser difícil. Inclusive, foi discutido isso ontem, a respeito que, como é que eu faço para devolver? Não existe um procedimento ainda criado para devolver. Como é que eu faço para informar para o Ministério do Trabalho ou para a Caixa Econômica que eu recebi isso enganado? Não tem um procedimento para informar. Então, eles ainda não criaram isso, estão distribuindo dinheiro para instituições erradas, e aí, com isso, evidentemente, aquela que deveria receber não recebe, tá? E aí começam os problemas, em geral, envolvendo o mercado como um todo, né? Imagine que não existe um procedimento para corrigir essa informação. E a empresa já pagou. A empresa não percebeu, já pagou. Isso está acontecendo em muito. Fora as empresas, que a gente até viu aí, eu acho que até coloquei no grupo lá. Não coloquei não, só li e conversei a respeito. Que algumas empresas estão simplesmente se negando a descontar. Simplesmente se negam a descontar. Não vou descontar isso. É um problema do empregado com a instituição financeira. E ainda não existe, por parte do Ministério do Trabalho, né, nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição para essas instituições que simplesmente se negam a fazer ou deixam de fazer por algum motivo. Então, isso é um outro problema que ainda está se discutindo e eu acho que ainda vai levar muito tempo para ser resolvido. Tá? E, por último, né, dentro da fofoca de corredor,
o trabalhador com legado será inelegível até a finalização do tomamento do legado. Tá? Isso quer dizer o seguinte, a Dataprev vai manter a situação do trabalhador inelegível se ele tem empréstimo legado. Se ele tem empréstimo legado, que está identificado hoje para aquele 9254, hoje ele se transforma num cara inelegível. Mas existem relatos lá dentro do próprio da Dataprev de pessoas que conseguiram realizar o empréstimo do trabalhador, não lá no início. Lá no início estava errado, tá? Esquece lá do início. Lá do início desconsidera, porque lá no início estava errado, não tinha nada certo ali. Então, de um tempo para cá, se não me engano, foi em abril, final de abril, foi alterado e eles começaram a tornar inelegível. Então, prestem atenção, imagino que vocês tenham contato com alguns associados, e se esses associados vierem para vocês pedir empréstimo, se eles conseguirem revelar se eles têm ou não essa dívida hoje com algum outro banco, preste atenção se esse empréstimo foi feito após abril, tá? Porque, teoricamente, se isso aconteceu, é um erro, tá? Porque, segundo a Dataprev, ele teria que se tornar inelegível para qualquer outra instituição tendo mantido o empréstimo legado, o 9254, que seja identificado no E-Social. Isso também pode significar que, de repente, na competência anterior, a empresa não informou, né, corretamente o seu E-Social, não informou corretamente o código 9254 para fazer o desconto da cooperativa, tá? É importante também que a empresa esteja fazendo isso, ok? É importante que a empresa não coloque capitalização, convênios nessas verbas, tá? Isso pode dar, futuramente, pode dar punição para a empresa e complicar um pouco a vida da instituição, porque você imagine que a situação de repasse, a empresa vai acabar achando que, não, tomei pau aqui por causa da cooperativa na cabeça deles, enfim. Não é isso, é um erro deles, mas é preciso que vocês, né, como principal interessados, acabem informando isso para eles. Algumas empresas não estão preparadas ainda, infelizmente, para realizar todo o processo, mas existe até um manual que a gente, depois eu vou até ver se eu consigo disponibilizar, acho que até foi disponibilizado lá no grupo da UCB, que o Ministério do Trabalho coloca para as empresas, né, realizarem os procedimentos delas. Mas a verdade é que muita gente nem lê aquilo. Deixa eu voltar aqui. Prazos e datas, né? Quando eu vou poder começar a operar? Esse aqui é o problema. Por estimativa, a sanção presidencial vai ocorrer por volta do dia 22. Isso é estimado. Como eu disse, segundo, né, nós obtivemos a informação, existe um prazo de 15 dias, mas não está muito bem claro se é dias corridos ou dias úteis. Eu acho que são úteis, se for assim, vai terminar lá pelo dia 22, o tempo que o governo tem para ou vetar ou sancionar, né, a lei. Então, voltando a dizer, a MP 1292, ela continua vigente até que isso aconteça. Tá? Então, há uma possibilidade dela continuar do jeito que está, uma grande possibilidade, ou seja, disso ser favorável, aí começam os processos de homologação, etc. Mas pode ser que ela não passe desse jeito. Então, ela continua vigente da maneira que está. Homologação da Dataprev e uso completo. Em média, pelo que a gente conseguiu levantar, em instituições semelhantes, está demorando em torno de 20 dias. Tá? Homologação do uso completo. O que significa dizer? Eu tenho 30 e tantos cenários lá da homologação e eu preciso, né, fazer o processo desde o início, tanto do uso das APIs, como também do uso dos portais, dos acessos à plataforma via web. Em média, está demorando 20 dias para o uso completo. Tá? 20 dias você completa, e você tem que informar a Dataprev, ó, completei. Aí eles vão analisar e vão dizer, ó, ok, vou te liberar. Ou, ok, não vou te liberar, você ainda precisa cumprir essas etapas aqui. Como eu disse, até eles criaram recentemente um cenário de homologação para portabilidade. Então, quem for operar com portabilidade,
de um jeito ou de outro, ou de forma ativa ou de forma passiva, precisa passar por essa homologação também. Então, o que está acontecendo? Vamos lá, o cara entrou na plataforma, homologou 100% de tudo, está operando. Está operando. Ele pode fazer portabilidade? Não. Ele pode receber a portabilidade, né, participar de uma portabilidade sendo passivo nessa história? Não, não pode. Então, só vai poder operar com a portabilidade quem entrar 100% na plataforma, quem passar pelas etapas de homologação e for liberado pela DataPrev com outro banco. Então, vamos imaginar, o Banco do Brasil fez uma portabilidade, conseguiu concluir a portabilidade da homologação, está liberado. O Itaú está fazendo. Então, tem um associado, que ele não está homologado ainda, tem um associado que tem um empréstimo no Itaú e ele está querendo, né, transferir a dívida dele para o Banco do Brasil. Ele vai poder fazer essa portabilidade? Não, porque o Itaú ainda não completou o processo de homologação da portabilidade. Só vai poder existir a portabilidade quando 100% das instituições financeiras, por isso que eles estão falando que querem habilitar plenamente, após pelo menos 20 instituições estarem habilitadas, porque, evidentemente, eu não tenho para onde levar. Eu tenho um cara que está lá habilitado, beleza, mas eu não tenho na outra ponta. Então, esse cara não vai poder fazer. Colocar 100% isso em funcionamento é realmente um erro, que vai trazer um transtorno, né? Além de todo o resto do transtorno. Então, a ideia de ter uma quantidade mínima é obrigatória, quer dizer, praticamente obrigatória para isso funcionar plenamente, e essa quantidade tem que ser par ainda, né? Para poder casar um com o outro. E aí vai ficar limitado àquelas 20 unidades, depois aquilo vai crescendo. Então, quem entrar com o processo da plataforma, nós já vamos entrar imediatamente com o processo também da portabilidade, quer dizer, vai demorar um pouco mais, porque está demorando isso em 20 dias para entrar o uso completo da plataforma, sem ainda o processo de homologação da portabilidade. Ainda vai levar mais uns diazinhos para a portabilidade, mas é uma média de 20 dias, 25 dias, o uso completo. Para a homologação do novo formato, ainda não temos cenário, tá? Como eu disse, a DataPrev ainda não criou as condições para que isso seja analisado. E nem tampouco o Ministério do Trabalho criou as portarias adequadas para que esse novo cenário que as instituições cooperativas de crédito independentes vão ter, de só registrar as suas operações dentro da plataforma para fins de margem, consulta, essas coisas, isso não foi criado. Particularmente, eu acho que, assim, dada até a dificuldade que a DataPrev tem de execução das coisas, eu não acho que eles vão criar isso muito rápido, tá? Eu acho que o que ele vai dizer para você, porque eles não querem ter esse trabalho, vai lá e passa pela homologação inteira. Tá? Eu acho que o que eles vão dizer é isso. Embora não tenha menor sentido, né? Tenha que fazer um procedimento adequado para esse cenário. A instituição não vai operar. Por que eu tenho que fazer cenário de leilão de propostas se eu não vou operar? Mas é aquilo, quem está entrando agora, né? Quem consegue entrar agora no processo da DataPrev, como eu disse, a lei está em vigor. Então, vai ter que passar pelas homologações do cenário. E tem gente, até colocaram no grupo da UCB outro dia, recebendo notificação da DataPrev, do Ministério do Trabalho, que não está operando na plataforma, que não está passando pela homologação da plataforma, que vai ser cancelado, ameaçando ser cancelado. Ou seja, ele dificulta você entrar, mas quando você entra, você tem que operar de qualquer jeito. Você tem que realizar operações ali. Se você ficar inerte, você ficar parado, não, você não está usando, então eu vou te tirar. Quer dizer, ainda é ameaçado nesse sentido. Então, no momento que optar, e quem está recebendo o CBC agora, vai ter essa batata quente na mão, tá? Ou seja, se isso demorar muito, vai ter que operar de qualquer forma, tá? Não vai ter essa opção de não operar. Pode tentar reduzir, mas alguma coisa vai ter que fazer. Então, assim, eu vou dizer até de uma forma mais grosseira, é uma sorte quem ainda não recebeu a autorização para entrar. Porque se entrar, vai ter que operar. Vai ter que homologar, fazer todo o processo. Quando quem não entrar agora, e de repente só for liberado lá na frente, com essas definições já criadas, vai ter muito menos trabalho, né? Vai ter muito menos problema, vai se preocupar. Então, eu diria que não é muito bom entrar agora, nesse momento,
para as cooperativas independentes que não querem operar 100% na plataforma. Só vai ser bom, realmente, quando vocês estiverem, de fato, já com todo esse cenário montado, já tudo isso montado, normatizado pelo Ministério do Trabalho, DataPrev, etc., para a gente saber, de fato, o que a gente vai ter que fazer. Para, senão, a gente vai fazer muita coisa e vai usar muito pouco no final. Voltar a funcionar plenamente? Eu imagino, tá? Imagino, por isso que eu botei aqui em previsão, segunda quinzena de agosto. Antes disso, gente, é muito difícil. Muito difícil, como eu acabei de dizer. Você tem que passar, mesmo que você receba agora, nesse momento, a autorização do Ministério do Trabalho para entrar na plataforma, e como eu disse, vai ter que entrar de verdade, pela previsão de operação, vai ter que entrar de verdade, não pode ficar inerte lá, vou esperar, recebi, não, vai ter que tentar alguma coisa. Vai demorar um tempo para homologar, e ainda tem tudo isso rolando de modificação. Então, a nossa ideia é que lá só final de agosto mesmo, de segunda quinzena para lá. Tá? E o motivo principal para isso acontecer, não é nem só a homologação, é a normatização do MTE sobre o novo modelo da plataforma para cooperativas independentes. Quer dizer, como eu disse, a gente não sabe direito o que a gente vai fazer, porque o Ministério do Trabalho ainda não criou, nem deu indícios de como fazer, até porque ele não pode ainda, não virou ainda. Só lá para o dia 20, 22, por aí, até, vamos dizer assim, um prazo máximo, né? Isso é a estimativa máxima, que tenha feito alguma coisa para a gente poder fazer, para o Ministério do Trabalho poder atuar plenamente, né? E a única coisa que a gente soube é que vai haver essa medida, essa portaria, né, falando sobre a questão do legado, né, dando um prazo diferente, uma tratativa diferente ao legado, mas o restante não, porque ele não pode fazer, porque ainda não virou uma lei com essa alteração. Tá? Bom, em relação aos nossos comentários finais, eu só queria dizer que ainda vai, como eu disse, vai levar um tempo até tudo isso se normalizar. E já passados 5 meses das perdas que vocês estão tendo, quer dizer, agora em agosto vão fazer 5 meses, né? Nós temos que compensar essas perdas, tem que pensar em como compensar essas perdas, né? Já tem cooperativas aí começando a ter prejuízos, né? Começando a ter... Porque, assim, uma questão lógica, né, gente? Você não empresta, não renova. O que você ganha numa aplicação não é a mesma coisa que você ganha num empréstimo. Então, você não renova, sua carteira vai minguando. Enquanto isso, né, os seus investimentos não vão sendo suficientes. E quanto mais tempo demora, mais tempo a gente está perdendo dinheiro. Então, quem está acumulando perdas aí, eu aconselho a começar a pensar em estratégias. Eu já tinha comentado sobre isso antes, com alguns, e eu falo assim, eu acho que a vida não vai ser como era antes. Vamos voltar como era antes? Estamos usando essa expressão até de uma maneira errada aqui. Não vai ser igual como era antes. Sempre vai ter uma situação em que a gente vai ter que pensar numa estratégia qualquer para melhorar esses resultados até o final do ano, para não acumular um prejuízo, tá? Desse ano, pelo menos, né? O ano que vem a coisa pode mudar, mas desse ano, pelo menos, tá? E lembrando que a DataPrev vai cobrar de qualquer forma. Vão ter custos menores? Vão, né? E não ter custos tão grandes como a operação com 100% na plataforma, mas vão ter custos, sim. Acabou aqui. Então, o que a gente tinha que falar com vocês era isso. Hoje eu estou muito destrambelhado. Tu tem um cara ali que está igual a você. Pronto. Então, o que a gente tinha que falar é isso e ouvir vocês, se vocês têm algum comentário, alguma dúvida, se restou alguma dúvida nesse processo ainda, que a gente possa ajudar. Diga, pode falar, às vezes outros aqui já resolveram. Eu também não tenho a informação aqui de todos. Se todos já estão, eu não tenho aqui na minha mão, na verdade, não tenho informação se todos já estão com seus CBCs, se tem alguém que está faltando alguma coisa, se alguém não conseguiu, se tem alguma coisa que, de repente, a gente possa trocar de experiência aqui entre as pessoas, né? A nossa ideia hoje era essa, conversar um pouquinho
também entre vocês, para ver se a gente pode ajudar, ou outra pessoa também pode ajudar nesse sentido. Todo mundo aqui já está com o CBC? Todo mundo já conseguiu sua habilitação, ou tem alguém ainda que ainda falta? Todo mundo? Getúlio? Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Nós já conseguimos o CBC, já fizemos já o cadastro no DataPrev e agora estamos aguardando agora, tá? Nós já aguardando a MTE, né? Como a maioria está assim. Isso, perfeito, tá? Mas, Parrado, valeu, as informações foi relevante. A gente agradece você mais uma vez aí. E realmente estamos aí na expectativa para te incomodar daqui a pouco mais para frente aí. Não, isso vai ser, assim, extremamente útil. A gente está aguardando ansioso aqui, porque, assim, é um processo complicado, porque a gente não pode começar, né? A gente não tem a liberdade de começar. A gente simplesmente tem que aguardar. Enquanto não tivermos com uma instituição, né? Pelo menos uma instituição com a porta aberta, né? Para que nós possamos entrar, a gente só pode trabalhar com... digamos assim, nós preparamos a estrutura para funcionar, Verdade. Né? Deixamos tudo pronto, inclusive até o acesso às APIs, né? A única API que não é possível testar por que eles chamam de degustação da DataPrev é essa. Entendi. Todas as outras acessos eletrônicos, você pode se cadastrar e começar a fazer os testes, começar a fazer as operações, né, para você comprar o produto, né? Porque nós não podemos esquecer, você está comprando um produto da DataPrev. Né? Então, a gente não pode ter essa questão da submissão à DataPrev. Infelizmente, nós estamos na submissão à DataPrev, mas na prática, a DataPrev trabalha para a gente. Né? Verdade. Vocês assinam um contrato com a DataPrev para ela prestar um serviço para você, obrigatório ou não, é um serviço que está prestando para você. Perfeito. Né? E a degustação desse serviço, ou seja, o teste grátis, não acontece com essa API. Então, infelizmente, nós mandei preparar um servidor novo, está lá guardando todo um processo já até da formalização do certificado digital. Eu pedi que cada um que já tivesse o seu certificado digital, a gente já começasse a nos mandar, porque nós estamos preparando, né, esses acessos individuais de cada um, vão ser individuais. E aí a gente tem para a gente testar, para você ter uma ideia, tecnicamente, para a gente testar se a gente conseguiu atingir, pelo menos a bater na porta, a gente testa o envio dessa comunicação com a DataPrev para receber a resposta de que a gente não está habilitado. Exato. Porque se a gente não consegue chegar até aí, a gente não preparou direito. Então, a gente pega o seu certificado, analisa e testa com a DataPrev. Não, achei você está aqui, mas você não está habilitado. É mais ou menos essa resposta que volta para a gente. Então, a gente sabe que naquele ponto a gente pode seguir quando aquela instituição estiver habilitada. Perfeito. Tá? Perfeito. Até porque a gente precisa que o certificado tenha a característica específica, né? Né? ICP, nome de apelido, sei, uma série de coisas que tem lá. A gente precisa preparar isso. E, infelizmente, a gente está preso como vocês, né? Tá certo. Esperando tudo isso acontecer. Beleza, tá ótimo, então. Tá bom? Carol, você botou aqui apenas aguardando a homologação, tá? Já tivemos a reclamação indevida. Sim, isso é uma coisa que está acontecendo, né? É uma consulta diária na plataforma do consumidor.gov, né? Porque está tendo muita reclamação indevida. Reclamação que aparece lá que nem é sua. Tá? O sujeito erra o nome, faz a reclamação na empresa errada, ou mesmo erro da própria plataforma. Então, eu recomendo que sim, que faça sim uma consulta à plataforma do Consumidor Gov diariamente, mesmo vocês estando sem operar, porque tem problemas com relação a isso, tá? Se você tiver com reclamações não resolvidas no Gov, o MTE pode não atender o seu pedido. Então, é importante que vocês analisem sim o Consumidor Gov diariamente, se possível, e tentem responder na medida que ocorrer de fato, ou tentar informar como indevido, tentar entrar em contato com ele como indevido. Lá tem um procedimento lá estipulado lá no site para que você possa fazer. Porque com simplesmente deixar para lá, o MTE pode analisar o seu histórico do consumidor Gov e dizer, não, essa instituição não serve para entrar porque não tem. Porque essa obrigação do consumidor Gov que foi criada, é uma obrigação punitiva, tá? Não sei se vocês sabem. O consumidor
do Gov ali, ele é um termômetro, nesse caso, para instituições que não estão respeitando, tecnicamente, o direito do trabalhador. Então, se você tiver reclamações demais, inclusive até de fraudes, né, como a gente sabe, isso pode te excluir da plataforma da DataPrev. Então, é importante que, nesse momento de habilitação, principalmente nesse momento, futuramente também, mas principalmente nesse momento, haja já, de imediato, uma consulta diária ao consumidor.gov, tá? Para, inclusive, né, na verdade, não sei se vocês já, não me lembro se vocês já passaram nessa hipótese, nessa situação, mas você assina um termo dizendo que você está plenamente habilitado ao funcionamento, a todas as regras, etc. e tal. Aí, o simples fato de você não receber uma notificação no consumidor Gov hoje e não atendê-la, já dá uma característica de que você não está, de fato, preparado para entrar. Então, você precisa criar essas... Eles querem que você esteja 100% preparado para o funcionamento. Tá bom? Bom, gente, o que a gente tinha para falar com vocês era isso. E muito obrigado mais uma vez por vocês terem participado aí da nossa conversa, tá? E qualquer coisa que tiver, vamos colocando lá no grupo. Essa troca de experiência, isso que eu tentei falar hoje, essa troca de experiência de cada um é importante, principalmente quando alguém receber a homologação do MTE, né? Quando alguém receber a homologação do MTE, vai ser importantíssimo. Até então, a gente está todo mundo, eu acho que está todo mundo na mesma fase, né? Esperando a MTE. Quem não conseguiu ainda, provavelmente deve conseguir nos próximos dias, e aguardando a liberação. Quando houver a liberação, como eu disse, vai ser um pouco chato, porque a gente vai ter que realizar o procedimento, mesmo sabendo que aquela instituição não vai participar plenamente, mas vai trazer para a gente, pelo menos, uma experiência, e para os outros também uma experiência. Agora, quando eu falo de não participar 100% da plataforma, eu acho que cada um tem que pensar no seu, tá? Cada um aí, nesse caso, essa obrigação ou não obrigação, essa opção de não realizar o procedimento, como eu falei, a nossa ideia é criar 100% dos cenários, ou seja, nós vamos estar preparados para você entrar 100% na plataforma. Se for uma opção de negócio boa para vocês, siga a vida, tá? Eu não enxergo isso, mas aí é uma opinião minha particular, mas dependendo do tipo de negócios que a instituição tem, pode ser uma boa. Instituições que não têm, evidentemente, uma empresa só, né? Que tem várias empresas do segmento que está lá dentro do contexto do estatuto social dela, né? Ele tem lá várias empresas, mas não tem a empresa A, não tem a empresa B, não tem um grupo tal ligado. É uma cooperativa mais aberta, que pode entrar no segmento. Porque tem muitas vezes, essas instituições têm dificuldade de conveniar com a empresa, com dificuldade de ser recepcionada até pela diretoria da empresa, pelo RH da empresa. Isso pode ser uma porta aberta para que você, né, contrate aquele empréstimo daquele cooperado, daquele associado, sem ter que chegar até a diretoria, tem que ter que chegar ao RH dessa empresa. Pode ser uma boa oportunidade no empréstimo do trabalhador, tá? Embora sabendo que você não vai ser, esse não é um único ponto a ser analisado. Você também vai brigar com os outros bancos, você vai ter que ter taxa, você vai ter um fluxo maior. Então, é uma questão individual aí para ser analisado. Então, todo esse processo de se habilitar 100% na plataforma ou não se habilitar 100% na plataforma, agora se tornou confortável decidir. Você tem a opção de decidir fazer. Antes você era obrigado, agora você se tornou, né? Então dá para olhar com outros olhos. Eu posso ou não posso. Mas eu ainda acho que para uma cooperativa pequena, uma cooperativa que tenha, né, pouco recurso, é uma situação muito difícil. Vai ter que ter um investimento bom, uma boa publicidade, taxas boas, vai ser uma briga muito difícil para conseguir sobreviver vivendo dentro desse mundo do sistema bancário, brigando por consignados de qualquer um lá, na verdade, em cima de qualquer um. Agora, cada um vai ter que enxergar o seu lado aí para poder saber. Tá bom, gente? Então, nós aqui, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Se tiver mais alguma coisa que a gente precise chamar vocês para conversar de novo, pode ficar certo que a gente vai fazer, tá? E tentar levar o máximo de informações o mais rápido possível para todo mundo. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição. Tá bom, gente? Obrigado.
Bom almoço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Tchau.